Bom dia, boa tarde, boa noite a quem entrar. Boa noite, Raquel. Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite. E aí, como estão? Boa noite. Hoje conversarei com a atriz, artista de cena, pesquisadora, atriz e dramaturga Beatriz Belintani, que eu tive o prazer imenso de conhecer por meio de notificação no Instagram e prazer imenso de ir a uma peça em que ela atuava em São Paulo. Então, assim, foi muito enriquecedor. Já começo também indicando o livro dela. Acho que indicar o que nós gostamos é essencial, né? Então, boa noite, Juliana. Boa noite, Bianca. Boa noite, outra Juliana. E vou chamá-la Beatriz. Ah, já ia pedir para. Já enviou a solicitação. Então será uma entrevista, né? O livro dela, Sós, ao cair de mim, morrerei vivendo. E ela vai falar sobre também e tal. Será bastante enriquecedor, já sei disso, antes de chamá-la. E chamarei agora pela notificaçãozinha aqui, ó. Boa Ah, noite. boa noite, boa noite, Tá dando Beatriz. para me ver e me ouvir bem? Tá sim. Uhum. Até aumentei o volume, mas só pra. Isso. Mas tá ótimo. E aí, como está? Saudade de você. Nossa, também. Ah, que prazer estar aqui. Fico muito feliz com esse convite. Ah, muito obrigado, é um prazerzaço. Eu, há um tempo, já há um bom tempo, vários meses que eu não chamo ninguém, não faço live com ninguém. E aí eu fico pensando em pessoas que eu posso chamar e tal. E aí eu pensei em você, aí pensei na nossa foto, que eu vou emoldurar aqui mesmo, Ah, botar no quadrinho. E eu, um amante da arte em geral, eu leio muito desde criança e tal, aí não poderia, né, deixar de pensar em você também para chamar, porque, né, a sua, o seu livro em si, a peça, o que você, parece que o que você toca me emociona muito, sempre. E as indicações várias, né? Passei a ouvir Pat Smith por causa de você, inclusive, que legal. quando eu reparei, quando eu reparei que eu só conhecia duas músicas dela de saber a letra quase toda, e nem era na voz dela, o que era mais bizarro. Na voz do Dinho Ouro Preto, Dancing Barefoot, e Glória da voz do É. U2. Então, assim, não, tem que começar a ouvi-la. Então, por todo o aprendizado, por todo essa nossa união em si, meu amor pela arte e minha admiração por você, ficou aí o Ah, mas convite. E, né? isso é muito bom, né? Eu acho que é para isso que tem que servir essas possíveis conexões que a internet nos permite hoje em dia, né? A gente poder se conectar Sim, com várias pessoas em qualquer lugar do mundo, né? E poder se falar em tempo real é uma coisa é, já tá batido, né? Mas não deixa de ser uma coisa fantástica nunca para mim, assim. Então, essas conexões possíveis eu acho muito boas, principalmente porque eu sou do teatro, que é de compartilhar ao mesmo tempo e espaço, né? Então, muitas vezes na internet a gente compartilha o mesmo espaço virtual em tempos completamente diferentes, ou o mesmo tempo e espaços completamente diferentes, né? Isso está sempre deslocado. Mas que bom que existem muitos encontros fortuitos dessa forma também, né? sim, é. E há várias notificações que eu ignoro no Instagram. Mas a sua foi uma das que eu não ignorei. Aí eu fui ver, vamos ver. É, qual a área dela, como, quem é ela, e ainda bem.
E o teatro realmente possibilita mais ainda essas trocas, né? É, é, formalmente, né, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, meu nome é Beatriz Belintani, eu sou de São Paulo, nasci e moro aqui. E eu trabalho majoritariamente com teatro aqui em São Paulo. Trabalho como atriz, como dramaturga, como assistente de direção e também dando aula de teatro. Desde 2017 eu comecei a dar aulas de teatro para crianças, adolescentes, adultos, para todas as idades. Eu utilizo o teatro como ferramenta pedagógica nas minhas aulas. Então, não é o teatro como uma formação profissional, apesar dela ser uma, principalmente para crianças e adolescentes, ser uma iniciação artística, né? Mas principalmente o teatro como ferramenta pedagógica, o que o teatro pode nos ensinar para a vida, né? E, então, basicamente é isso que eu faço profissionalmente aqui em São Paulo. E, bom, recentemente eu lancei a minha primeira dramaturgia, que é o livro que você apresentou. Eu sempre fui escrever muito, mas eu gosto de dizer que essa dramaturgia foi quase um acidente, porque não era para eu escrever, era um projeto que estava em curso e que a dramaturga que ia escrever, ela precisou sair do projeto por N motivos e não dava tempo da gente convidar alguém para começar do zero o processo de criação. Falei, então deixa que eu assumo essa bucha. E, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, difícil, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz em relação a esse projeto, porque possibilitou um crescimento muito grande para mim como artista. E aí, um tempinho depois, eu quis publicar esse livro, porque a dramaturgia foi escrita durante a pandemia, então ela tem essa realidade, assim, esse contexto muito presente. E um tempo depois, quando a gente já estava saindo, já estava fazendo coisas presenciais, eu falei assim, nossa, como que, como que a gente também não deixa para trás tudo isso que aconteceu, né? Como que a gente sempre vai carregar as nossas experiências com a gente, né? Mas eu ouvi muita gente falando que, nossa, não, nunca mais. O que aconteceu na pandemia, nunca mais. Os trabalhos que a gente fez online, pelo amor de Deus, não sei o que, sabe? Tentando dar uma distância, assim, que faz total sentido, porque foi muito traumático, né, para muita gente. Mas eu fiquei pensando, a gente conhece tantas obras, né, tantas peças que foram escritas em momentos históricos muito importantes da nossa humanidade. Então, como que a gente também deixa o momento histórico que a gente viveu através da arte, né? Então, foi desse desejo que surgiu a publicação do livro. E agora estou num processo de criação de uma peça nova que eu também estou escrevendo, também estou em cena, então em breve teremos novidades. Que inclusive eu tava curioso quanto a essa próxima peça. Porque, ó, sem exagero mais nenhum mesmo, eu associo já há muito tempo teatro com imersão, até por vários artistas, inclusive você, falarem sobre quanto a isso diretamente, mas eu nunca me senti tão imerso como nessa peça que eu assisti, Eu em que amo você está. Cris. E eu amo crise, exatamente. Inclusive, outra das suas indicações e, né, inspirações foi justamente que eu não conhecia. Então, eu fui ler esse livro, né, Eu Amo Dick, porque pela temática e por a peça, né, dialogar com, eu já fiquei interessado em também conhecer, né? E aí, por isso eu me senti mais atraído ainda e toda a forma como me surpreendeu muito, assim. Eu acho que peça não me surpreender porque eu esperava menos, não, me surpreender pela intensidade da imersão em si. Tanto na peça Eu Amo Cristo, como no seu livro, né? Porque a forma, assim, bem. As pessoas gostam de usar o adjetivo visceral, né? Eu acho que fica até meio clichê, mas não é só porque também não é só visceral, como você se vale da própria pandemia em si, como recorte também para externar tantas sensações e características que várias pessoas cismam em tentar omitir. Então, assim, eu acho assim, sensacional. Eu ia perguntar também, né, em qual época você começou a pensar
em, em ser da área, da sua área de atuação, se teve se teve também, né, um- uma origem assim diretamente ou inspirações. É, Depois eu falar. é engraçado fazer essa retrospectiva, né? Porque a gente vai puxando o fio, vai puxando, vai tentando encontrar a ponta, né? Vai ficando cada vez mais difícil, eu acho, encontrar a ponta. E parece que a cada fase da vida a ponta está num lugar, assim, né? Dependendo do momento que a gente está vivendo, eu acho que isso vai para lugares diferentes, assim, da memória. O que é muito legal também, né? Nossa memória, ela funciona muito, de uma forma muito fluida, né? E muito afetiva. Então, hoje, para mim, quando eu olho para a minha história no teatro, tem um dado dia, assim, tem 2 dias, na verdade, que eu me lembro muito bem, que são marcantes para mim, mas que eles estão muito distantes da minha vida profissional, isso que é engraçado. A primeira foi quando eu assisti uma peça do colégio que eu estava estudando, e eram os alunos fazendo a peça, e assim que a peça acabou, eu levantei da onde eu estava, eu acho que eu tinha 7 anos, né? Nessa época, acho que eu tinha 7 anos, eu levantei da onde eu estava assistindo, fui até o professor de teatro e disse: Oi, eu quero fazer teatro. Isso é uma coisa que eu me lembro. Ninguém me falou, nada. Eu, pela experiência que eu tinha tido ali de ter assistido, eu fui lá e falei: Eu quero fazer teatro. E aí eu comecei a fazer teatro com esse professor nessa escola com 7 anos. Esse é um dado, assim, para mim, marcante, porque eu acho que vem desse encantamento, né, de ter assistido ao teatro, né? Eu acho que ninguém pensa em fazer teatro sem nunca ter assistido nenhuma peça de teatro, né? Então, eu acho que tem esse primeiro momento de encantamento que é super importante. Mas até aí, eu era uma criança, não pensava nem de longe de fazer isso profissionalmente, né? Mal entendia essa relação de quando eu crescer eu tenho que escolher uma coisa para ser o meu ganha-pão, minha sobrevivência, né? Não tinha ainda essa dimensão. Mas uns anos depois, quando eu tinha lá para os meus 15 anos, eu ainda estava nesse curso que era de colégio e eu sempre levava muito a sério. Tinha outras coisas que eu queria fazer na escola que eu acabava fazendo um tempinho, não gostava tanto, sair, mas o teatro sempre lá. E eu sempre levando muito a sério. E teve um dia eu tinha uns 15 anos, a gente estava fazendo o nosso primeiro drama, vamos dizer. Primeira peça dramática, assim, né? E eu escolhi a personagem que eu queria ser, fui estudando, eu sempre tinha uma facilidade para decorar texto. E teve um dia que eu ensaiei, né? No ensaio, fiz uma cena que eu tinha pensado em casa, criado, né? A partir daquele texto que eu memorizei. Mas eu pensei a cena, eu fiz ela do jeito que eu imaginava, né? Não foi o professor, né, me dizer como que eu tinha que fazer. E quando eu fiz isso, os meus colegas continuaram ensaiando, ele me puxou assim de cantinho e disse: Isso ficou muito legal. E ele falou muito sério assim para mim: Foi muito bom isso que você fez, porque você criou, isso ficou de uma forma muito orgânica, pelo estudo que você teve do texto, da personagem, foi um ótimo trabalho. E naquele momento parece que tipo, tudo se iluminou assim para mim, de que, nossa, tem alguma coisa que eu sei fazer bem. Eu acho que tem um pouco teve um pouco esse momento assim para mim, né? De novo, muito distante do que foi a minha carreira profissional, do que é a minha carreira profissional, né? Tanto no tempo como na experiência em si, né? Mas aquilo abriu um campo para mim, assim, de talvez eu seja boa em alguma coisa, e aí que eu comecei a investir o meu tempo e e todo minha paixão nisso, assim, não só porque eu amava fazer, mas porque alguém me disse, você pode fazer. E isso é o que eu acho que é fundamental, assim, nessa história, né? E que eu procuro fazer com os meus alunos, né? Os que gostam, os que eu vejo que estão empenhados e de falar que você pode. Se você quiser, você pode. Né? Isso para uma criança é muito importante, né? O que quer que seja que ela queira fazer, você dizer para ela que ela pode, dá muita força, né? Para a vida dela. Então, isso aconteceu comigo no teatro. Então, o incentivo em si é muito importante, né? Quanto a você estar aqui agora. Com certeza. O que mais atrai você na sua área de atuação? Se há, né, um conjunto.
uma, duas, três características que mais atraem, assim? Que mais atrai. É engraçado, porque às vezes eu vou assistir uma peça e eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu queria tanto ter gostado dessa peça, não gostei. Então a gente acaba ficando muito crítico e autocrítico, que chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus, eu preciso urgente ir assistir uma peça que eu goste. Porque tem uma hora que você fala assim, gente, cadê aquilo que eu amava, que eu não tô achando, né? Então, a gente vira e mexe, acho que a gente precisa se reencontrar e se reencantar por isso que a gente faz, né? Porque se depender de você ser bem pago, de ter o seu trabalho reconhecido, etc, 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 a gente não se reencanta nunca mais. Então, então a gente precisa a gente precisa se lembrar o tempo todo, né? Por que que a gente faz o que a gente faz. E aí, para mim, são dois casos. É quando eu vou assistir alguma coisa que me encanta, né? Então, ter essa experiência que você até chamou de imersiva, né? Que eu acho que faz total sentido. Você ter uma experiência estética, né? Com uma peça. Estética não só no lugar do visual e do que é belo, mas de toda a sinestesia, né? Que envolve. É um fato super atraente que renova, né, os meus votos e tem o se apresentar em si, né? A satisfação que você tem de se apresentar, né? Quando isso gera uma satisfação, isso renova também os votos automaticamente, né? Porque Zé Celso que tem um vídeo que ele fala isso. Ele fala assim, a nossa vida é fudida, é difícil pra caramba, é tudo, mas não tem vida melhor. Então são esses momentos que a gente se apega totalmente assim na paixão, porque se for depender de outras coisas, não vira. Esse livro seu, né? É, é, um dos termos, né, que mais chamou a minha atenção foi cápsulas sonoras. E também, né? E aí já é também o meu maior me impressionar em si também, essa junção da tecnologia no livro em si, quanto aos QR Codes que aparecem. É o único livro que eu li até hoje. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar de outro livro em que havia esse mecanismo QR Code para poder ouvir a voz de vocês, assim, e sentir literalmente ali no palco, né? No caso, vendo o palco e vocês se apresentando. Né? Eu achei essa foi uma das sensações assim melhores que eu já tive na literatura em si, né? e, e me atraiu muito e também até pela própria escolha da palavra imersão agora foi muito baseado nisso, em tudo que o livro me apresenta em si, né? Então, inclusive, eu acho que é um dos melhores presentes esse seu livro. Um dos melhores livros, o que for, produto, para poder presentear, porque ele é. Eu achei um livro muito belo, realmente, assim, muito pela profundidade, por tudo que o livro apresenta em si, até essa que eu não reparei logo, essa interpretação do sóis do título. Né? É, eu não tinha visto. Primeiro eu fiquei sem entender por que o S, o O e o S estão em maiúsculo e não só o S inicial. Né? Aí depois que eu atrelei a sigla em si. Então, você estava falando da arte em si, né, diretamente também. E o que você considera ser mais produtivo assim na arte, no que a arte tem a Mas apresentar em si? produtivo, como assim? O que você considera ser várias pessoas se familiarizarem mais, o sentido produtivo nesse sentido também, né, de se sentirem representadas na arte, de a arte ser tão forte, né? Mesmo os mecanismos vão mudando, tecnologias vão se inserindo, mas esses sentidos da arte de atrair tantas pessoas, para o cinema, para o teatro,
Poderia atrair mais? Poderia. Mas, assim, né, a peça mesmo que eu fui ver, em que você estava em São Paulo, foi. Aí em São Paulo tinha, né, ocupou, né, os lugares ali. E as pessoas, assim, bem entusiasmadas e vidradas mesmo no que a peça tinha a apresentar, e nas atuações e nos segmentos, né, literais dos atores e das atrizes em si. Então, o que que você acha que mais atrai as pessoas? Pode ser no próprio contexto de peça teatral O que mais especificamente. Né? atrai o público, você acha? Isso. Ai, é uma coisa difícil isso, viu? Porque ter público ou não ter público não necessariamente tem a ver com o trabalho em si, né? A gente sabe que tem trabalhos que estão muito altamente incentivados, né, em termos de ter muito dinheiro para ser feito, e por conta disso existe um investimento muito grande em publicidade, em assessoria de imprensa, e isso faz ter público. Isso assim, isso não tem nada a ver se o trabalho é bom, ruim, médio, se é show, se é peça, se é o que for, né? E isso é um fator muito importante de destacar, né? Porque a gente vê muitos trabalhos que são incríveis e que não tem público, né? Então, eu acho que foge um pouco ao controle dos artistas você atrair o público ou não, né? Uma das coisas que a gente faz, né? Porque a maioria dos artistas aqui no Brasil se autoproduz, né? Produz os próprios projetos, pensa as próprias obras, né? E tudo mais. Uma das coisas que a gente pensa sempre é como chegar nas pessoas. Como que a gente faz para chegar em mais pessoas? Como que a gente faz para... Beleza, eu vou apresentar minha peça aqui, mas, nossa, eu estou na região central de São Paulo, como que eu levo isso para as periferias? Como que eu levo para o interior do estado? Como que eu levo para outros estados? Né? Então, a gente sempre está pensando como chegar em mais pessoas, como fazer com que as pessoas venham e que a gente possa ir, né? Mas existe essa questão muito concreta, muito material, que é do quanto a gente consegue investir nisso, né? Então, então, a gente sabe que às vezes trabalhos não muito bons que tenham um super investimento vai ter muito público, né? E outros o contrário. Então é muito instável isso, né? Eu acho que não tem uma regra, não é porque é bom que tem público, nem que é ruim que não tem. E acho que foge um pouco, sabe, ao nosso controle, à maneira como a gente. Claro que a gente pensa para o público, né? Que a gente pensa as nossas obras para o público. Mas se isso vai chegar, se as pessoas vão ficar sabendo, se elas irão até o teatro, né? Sendo que tem tanta competição nos streamings, é sempre um desafio. Eu acho que não tem muita fórmula. Aham. Às vezes parece que vai fazer muito sucesso com o público, até com filme também, né? Peça, filme, e não atinge, né? É. Alguns exemplos. O, eu tinha escrito, né, as perguntas em si, né, para fazer, mas algumas já estão se fundindo, né? Uma com a outra. E isso é muito importante. Você avalia ainda haver muito espaço para o teatro em si no contexto atual? Porque eu ouço muita divisão também de opiniões, aí, o ponto de vista de cada um e a forma como cada um usa as ferramentas, né, acessíveis hoje em dia e tal, e o acesso em si, dificultado, como você falou, muitas vezes. E você avalia que o espaço do teatro em si, no contexto atual, em relação até ao passado, como você avalia esse. Você avalia ainda haver muito espaço para o teatro em si, com as mudanças, principalmente tecnológicas? Olha, o teatro, ele tá sempre acabando. Ele tá sempre. As pessoas estão sempre achando que vai acabar. A gente está sempre achando que vai acabar. Porque o teatro, ele existe, né? Pelo menos da maneira como eu estudo, né? As coisas que eu estudo enquanto história do teatro, a maneira como as pessoas têm feito teatro. Ele está sempre ali no limite. Não só por essa questão que a gente já falou, né? De como os artistas sobrevivem, né? Que é uma questão muito concreta. Mas não só isso, porque naturalmente são artistas que vão se posicionar em relação ao mundo.
Os artistas que ficam, né, os que a gente ouve falar, eles são posicionados em relação ao mundo. Eles falam através das suas obras o que eles pensam, o que eles sentem, sem medo. E isso é uma coisa que a cada dia a gente vê que fica mais perigoso, né? A gente sempre vai sofrer com censura, sempre. Então, então a pergunta em relação a espaços, né? Eu acho que o teatro é sempre um espaço de resistência, porque em qualquer contexto sociopolítico mais autoritário, a primeira coisa que morre é a cultura, e de tudo que é cultura, o primeiro é o teatro. É o primeiro que vão tentar fechar as portas, por ter posicionamento sempre, né? Então, tá sempre na iminência de não ter mais. Porque os meios de produção são muito precarizados e porque a gente sempre se posiciona, então sempre tem gente tentando calar a nossa boca. Então, mas, apesar disso, estamos aí milhares de anos. Então, eu acho que mesmo com toda a tecnologia, com a tecnologia no sentido digital, né? Mesmo com toda essa tecnologia, existe uma tecnologia do teatro que é uma tecnologia humana que é insuperável, né? Você experienciar uma peça de teatro, né? Seja como público, como artista, que te dá uma sensação de catarse, né? Isso é uma coisa que o teatro é um dos únicos lugares que pode acontecer. Provavelmente não vai acontecer no Netflix, não vai acontecer num podcast. No teatro pode acontecer. Então, eu acho que existe uma tecnologia humana que tem a ver com aquilo que a gente falou no comecinho, né? Do tempo e espaço compartilhado, que é muito poderoso. E por isso não morre nunca. Sempre vai ter espaço. Então, o Jair, que é um colega meu, amigo meu de profissão, né? Só que eu sou da área de português e ele é de exatas, física. Ele perguntou: você acha que o teatro vai existir mesmo depois do cinema acabar? Tipo, o cinema físico tende a acabar e os filmes ficarem em streaming? Eu não sou expert no cenário do cinema para saber como é que andam as coisas, mas eu vejo cinemas, as salas de cinema fechando, né? Muitas estão fechando e outras ali também na Resistência. Mas no fundo, o que eu acho, o que eu sinto é que nada acaba, são ciclos. Quando a televisão surgiu, a gente achou que o rádio ia acabar, e o rádio está aí, firme e forte, e a TV também. E o streaming achou que a TV ia acabar e não acabou. Então, eu acho que tudo vai encontrando o seu lugar e que tem ciclos, né? A própria pandemia causou uma certa saturação de tela que muita gente foi para o podcast ou para o rádio. Então, isso foi um boom da coisa do áudio, que era uma coisa que lá atrás falavam assim, nossa, tá obsoleto, porque agora a gente tem a TV, porque agora a gente tem o cinema, né? Então, eu acho que no fundo, nada acaba. Tudo vai se encaixando, encontrando seu lugar e você vai ter altos e baixos. Então, acho que o teatro, o cinema, da mesma forma. Então, eu achei chamou muita atenção quando você falou também da questão de que o teatro está sempre acabando, né? São essas perspectivas, assim, que conversas, diálogos, né, como nós estamos tendo aqui, como nós tivemos, inclusive, pessoalmente, geram isso, né, de está sempre acabando. Então, a tecnologia em si, ela não é uma ameaça feroz à existência teatral, já que as mudanças, como você falou, o teatro existe há tanto tempo, desde na faculdade, lá, Aristóteles e tal, os gêneros literários, desde lá a antiguidade, já havia as apresentações. Então a tecnologia, depois de tanto tempo, um aparato tecnológico ou o que quer que fosse, não iria ser então uma ameaça, né? Seria Poderia ter adaptações, né? Próprio apresentações teatrais e até de shows online, além dos presenciais, né? Então, é, você tinha até perguntado sobre isso a Raquel acima, sobre esse de acabar também, né? E, e realmente agora, né?
Agora eu estou até vendo de perspectiva diferente, até porque as perguntas, parte das que eu fiz, era focando em benefícios, malefícios, papapá, da tecnologia, sendo que você, em uma fala, pronto, desmontou, desconstruiu a visão que eu tinha, não só, né, mentalmente, no cotidiano, como na feitura das perguntas. A questão é que a tecnologia está aí, né? Se a gente ficar brigando contra ela, talvez a gente não chegue em lugar nenhum, né? Então, claro, assim, a gente está enfrentando uma questão ética muito séria em relação à inteligência artificial, né? E aí isso vai para uma outra categoria de discussão, né? Eu acho que quando esbarra em questões éticas muda a perspectiva totalmente, mas a tecnologia em si, né? É, a gente sempre pode abraçar de uma forma ou de outra, né? Enfim, e não é nem que a gente pode, é natural que isso aconteça, né? O teatro, inclusive, ele é desde sempre uma mistura de linguagens, né? Desde sempre a gente tem a música no teatro, por exemplo. Já tinha lá, trilha sonora. Aí alguém lá atrás pintou um cenário hiperrealista da peça que você queria fazer. Artes plásticas. Então, a gente já vem se abraçando desde sempre, né? Então, eu acho que é natural que a gente continue se abraçando e misturando as coisas, né? Eu acho que, de novo, a pandemia, né? Olha como isso mexeu, né? Com a nossa cabeça, com a nossa forma de pensar. Durante a pandemia, quando começaram a acontecer os experimentos de teatro virtuais, tinha muita discussão do mas isso é teatro? Ou não é? Ah, não, isso não é. Não, mas isso é. Isso pode ser, isso eu não sei. E aí a gente fica assim, mas qual que é a necessidade que a gente tem de definir? Não, isto aqui é teatro, isto aqui não é. Mas quem disse? Quem foi que disse? Né? Então, então eu gosto muito mais quando essas fronteiras ficam mais borradas mesmo, né? Você falou da coisa do livro que você nunca tinha visto ser feito dessa forma, né? Uma vez eu ouvi de uma dramaturga que ela odiava ler dramaturgia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, a gente não pode que os dramaturgos e as dramaturgas não gostem de ler dramaturgia, né? Mas eu super entendi o que ela quis dizer, no sentido de que a gente sempre tratou a dramaturgia escrita como uma coisa incompleta, né? Assim, ela é um texto, mas ela só vira, ela tem que virar teatro, senão é só letras num papel, né? E isso é uma coisa que eu venho investigando de dois pontos de vista. Primeiro, na cena, muita coisa é dramaturgia, não só as palavras que são ditas, né? Você tem uma dramaturgia da luz, você tem uma dramaturgia do corpo do ator, da atriz, você tem uma dramaturgia do som, né? E a Camila Couto, que é a minha parceira nesse livro, ela tinha feito a dramaturgia sonora da peça quando a gente fez. Então, eu chamei ela e falei assim: vamos pensar essa publicação para ser uma experiência não só para a pessoa ler, mas para a pessoa também escutar. Ou seja, ela vai ser uma obra em si para a pessoa experienciar. Como que a gente pode fazer isso, né? E aí a gente se juntou e ela trouxe a dramaturgia sonora para dentro do livro através dessas cápsulas. Então, pessoas que não viram a peça podem ter uma experiência real, né, com essa leitura, e elas mesmas, de certa forma, performarem esse texto ao ler, porque você está imerso, né? Você está ouvindo, você está tendo uma relação com isso, né? Não fica uma coisa tão fria, né? Não fica o texto, o livro, né, da dramaturgia como um souvenir, né? Ah, você vai ver a peça, você leva o livro. Caso você queira lembrar alguma coisa, não. Como que isso pode ser uma obra em si, uma experiência em si, né? Que independe da peça, que não é maior, menor, melhor ou pior, são experiências diferentes. Mas não significa que essa dramaturgia ela está incompleta só porque ela não virou cena, né? Que ela não virou peça de carne e osso. Então, eu acho que é sempre um jogo que a gente pode fazer com tudo que está à nossa volta, né? A gente tem que estar ligado. Eu me lembrei de quando o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, você falando. Quanto a essas borradas que você falou.
quanto a essas categorizações, até com filmes, peças, filmes, está ficando cada vez mais, está se mostrando cada vez mais, eu acho, justamente o quanto é tão limitado restringir um filme a uma categoria, apesar de chamar atenção, de verem como necessário para poder chamar os telespectadores, leitores, mas o próprio Prêmio Nobel de Literatura ir para o Bob Dylan foi uma polêmica na época, Aham. como justamente como se só quem escrevesse livros fosse merecedor de receber um prêmio relacionado a palavras, a letras, à literatura em si. Né? Exatamente. É, exatamente. Quais obras artísticas, assim, de quaisquer áreas do conhecimento, inspiram você nas suas pesquisas, nas suas atuações? Se há obras artísticas, pode ser livro, filme, série, música, artista musical, artista cenográfico, ator, atriz, o que for, de referências que você tem, assim, de maior destaque na sua vida. Ai, tem bastante coisa. E é uma coisa também meio cíclica, assim. Isso muda, né? Vai mudando dependendo da fase da vida que a gente tá. Mas, no geral, eu sou muito da música. O meu pai é músico. Eu toco instrumentos desde criança. Então, eu tenho muito essa relação com a música no lugar afetivo mesmo, assim. Eu choro ouvindo música, de me emocionar. Então, assim, é muito... Eu me conecto muito com som, assim. E atualmente tô numa, tô numa vibe muito brasileira e, e ouço muito Gal, Bethânia, Gil, Caetano. Tenho ouvido muito e, e sempre vou atrás de bandas brasileiras atuais que, que eu me conecte, assim, sabe? E aí tem uma banda e uma artista que também eu acho incríveis, assim, sempre eu ouço e parece sempre me diz coisas novas, né? Uma é a Lineker, já bem conhecida, e a banda Abacaxepa, eu adoro. São, enfim, todos esses são músicas que me falam muito. E como eu venho também dessa experiência com a dramaturgia, eu gosto de ouvir as coisas na minha língua, então isso me dá também um outro lugar assim de inspiração nesse momento da minha vida, na música. E o engraçado é que quando eu vou, por exemplo, para leitura, eu geralmente leio teoria. Eu vou ler coisas de filosofia, de sociologia. Essas são as coisas que eu gosto mais, assim. Para esse meu trabalho novo que eu estou escrevendo, eu tenho lido muito Monique Wittig, que ela tem umas coisas mais teóricas, mas ela também tem alguns romances bem diferentões. Li Audre Lorde, que, nossa, incrível. Acho que todo mundo tinha que ler Audre Lorde, Irmã Outsider. Assim, é demais. Então, essas são as que estão povoando a minha cabeça, assim, nos últimos tempos. Obrigado por dividir conosco. Queria que você falasse sobre pontos principais para você quanto ao seu livro e quanto à peça. Eu amo Cris. Né? Ela ficou chegou a ir para outra cidade, Ainda aí em não, São Paulo? ainda não. Ah, Porque eu não acho, cheguei acho que o a livro a saber. gente já falou bastante coisa. Sim, é verdade. Acho que está contemplada as ideias do Uhum. livro. Inclusive porque a gente falou muito de pandemia e tal, isso tudo está no livro, né? Mas em relação ao Eu Amo Cris, que foi essa peça que eu estive atuando no ano passado, ela nossa, é impressionante. Cada vez que eu penso nessa peça, parece que vai me abrindo, inclusive, janelinhas novas. Então, vocês imaginam como foi durante o processo. Eu lendo o livro e a gente criando as cenas. Então, parecia que cada hora tinha uma portinha para onde ir e muitos caminhos possíveis, né? Porque a inspiração inicial foi o livro Eu Amo Dick, mas a peça não é uma adaptação do livro, a gente chama de reação ao livro. Então, o que esse livro nos causa e como reagimos a isso, né? Esse aí.
Foi escrito pela Chris Kraus, que é norte-americana, se eu não me engano. E ela tem. E aí a gente foi elencando coisas importantes como temas, assim, né, pra gente na hora de falar então sobre o que é a nossa peça, né? E tem um tema que ele é muito, me chama muita atenção, assim, acho que é um dos que eu mais gostei, assim, de trabalhar, que é o tema do fracasso. É um tema que a gente não vê muito por aí. Então a peça chamava Eu Amo Cris, que é a autora do livro, uma pequena coleção de fracassos. Porque a Cris, ela tem algo de autobiográfico, né, no livro, e ela fala sobre ser uma cineasta fracassada, né, dentre outras coisas, né, que vão acontecendo ali no livro. E aí a gente começou a se perguntar sobre essa dimensão do fracasso quando a gente é mulher na sociedade. E aí isso, lógico, se expande para outros corpos dissidentes, né? Corpos negros, corpos LGBTQIA+, a gente sempre vai fracassar. Porque a definição e a dimensão de sucesso, ela foi dada por homens cisgêneros brancos, heterossexuais. Então a gente já. Quem nasceu mulher, você já começou errado, você já começou fracassando, né? Então a gente começou a trabalhar essa ideia de fracasso de uma forma mais sociológica, assim, né? E que eu achei muito legal Achei muito legal porque daí isso nos leva a pensar outras possibilidades de sucesso. E aí que é o pulo do gato. Porque se a gente ficar tentando medir o nosso sucesso pelo sucesso né, de quem definiu o que é sucesso, a gente sempre vai fracassar. Então, ou a gente fracassa mesmo, acredita no nosso fracasso, porque isso vai nos dar uma outra dimensão de sucesso, ou a gente vai ser muito infeliz, né? Então, eu acho que tem essa provocação a peça. E aí isso vai para diversas categorias da vida, né? Na relação amorosa, profissional, enfim. E fracassar de novo, já dizia o Beckett. Fracassar melhor. Tem alguma obra dele que você indica? Do Beckett? Porque eu ouço muito falar dele, mas eu já ouvi, eu nunca li nada. Eu já li sobre ele em revista, mas obra dele mesmo eu Eu gosto nunca muito li. de Dias Felizes. Dias É. Felizes. Dias Felizes. Eu vou rever essa live aqui várias vezes, né? Inclusive, inclusive, ela vai se transformar no material que eu vou fazer questão de colocar as suas falas direitinho, inclusive para eu reler. Eva. E eu percebo, né, sim, pelas suas falas, que a sua forma de apresentar a arte, a abordagem das obras artísticas nas quais você esteve e está, destacam questões como empoderamento e representatividade. Você chegou a falar agora. Poderia falar mais um pouco sobre isso? Sim. São duas palavras que também já estão bem desgastadas, né? Tem palavras que eu sinto que a gente usa tanto que elas vão perdendo, já perdendo um pouco a noção, né, do que elas realmente significam, mas que tem coisas que sempre renovam isso também, né? Eu acho que no quesito, principalmente representatividade, tem uma coisa, que eu aprendi na faculdade de comunicação que todo mundo sempre deu muita importância historicamente para muitas profissões, por N motivos, né? Se você é médico, nossa, a vida e a morte ali, né, na sua mão, né? Coisas assim que são reais, né? Não estou nem falando que não são. E aí o que me falavam na faculdade de comunicação às vezes as pessoas perdem a dimensão de que quem trabalha com comunicação mexe com a cabeça das pessoas. E eu nunca mais esqueci isso, assim, quando eu ouvi. Porque, de fato, a gente perde mesmo essa dimensão, né? A gente, principalmente com essa hiperexposição o tempo todo da nossa imagem agora com as redes sociais, né? Então, porque antes a gente estava falando muito da questão, lá na minha faculdade, do rádio, da televisão e da internet, mas nesse lugar, de quais são as pessoas que estão ali, né? Quais são as pessoas que estão ali dando uma notícia ou
sendo ator, atriz numa novela, o que essas pessoas estão fazendo. E a gente esquece que isso está mexendo com a cabeça das pessoas, que isso não é qualquer coisa. Então, é muito importante, sim, cada vez mais, que a gente não trate os corpos padrões como padrões. Como padrões, não, como o que é normal, o que é só isso que tem que ser. Né? A gente precisa ter cada vez mais corpos diversos, sim, em tudo quanto é lugar. Para a gente parar de ver esses corpos como outros, como diferentes, como algo fora do padrão. A gente tem que acabar com essa ideia de o que é padrão, o que não é. Sabe? Isso precisa se dissolver cada vez mais. E isso não significa que a gente precise o tempo todo falar sobre isso. E acho que esse é um ponto que eu acredito, assim, na maneira como eu trabalho. Não é porque eu sou uma mulher que eu vou ficar o tempo todo falando sobre o que é ser uma mulher na sociedade, o tempo todo falando que eu tô aqui e que bom que eu tô aqui porque eu tô representando várias mulheres. Não preciso falar disso o tempo todo para estar representada. Então, para dar mais uma indicação, e é uma indicação assim bem mainstream para falar de. Porque é simples mesmo isso que eu estou trazendo, assim, que essa sua pergunta me fez pensar. Tem uma série que eu amo, sou fissurada, já estou assistindo pela terceira vez, que é Grey's Anatomy. Que é aquela série eterna, aquela série médica de trocentos milhões de episódios, e eu amo. E eles fazem isso, né? A Shonda Rhimes, que é uma mulher negra, ela faz isso nessa série de uma forma espetacular, que é colocar diversos corpos ali para serem personagens diversos e que eles não necessariamente estão falando das questões que os corpos deles carregam. Então, assim, tem muitas personagens negras, gays e tudo que não ficam o tempo todo falando sobre ser mulher, sobre ser negro. Mas o fato de você colocar um homem negro para ser o chefe dos cirurgiões, representatividade. Está dado, ele não precisa ficar falando sobre isso. E ela faz isso o tempo todo. Né? Então, quando duas mulheres começam a namorar na série, ninguém fica falando que os problemas que elas têm são pelo fato de que, nossa, eu tô apaixonada por uma outra mulher, ou nossa, questões com a minha família, não sei o quê, porque é com uma outra mulher. Não, elas têm problemas normais. Elas têm problemas de casal, como os casais héteros também têm. Então, isso vai fazendo com que as histórias desses corpos sejam contadas com muito mais afeto e com muito mais, vamos dizer, é uma normalidade no bom sentido. Né? Sabe, a gente fala uma coisa assim nesse trabalho que eu tô fazendo, que é assim, eu atravesso a rua, eu ainda sou lésbica. Não é só porque que eu não tô mais falando sobre isso, que eu não vou na padaria, eu não sou lésbica. Eu continuo sendo. Não tem não ser, não tem eu sair do meu corpo só porque, né? Então eu acho que a representatividade ela é mais simples, no sentido de que os corpos estarem aí, e ao mesmo tempo ela é muito complexa porque a gente tem que lutar o tempo todo por isso. Né? É que nem o teatro que está sempre morrendo. A gente tem que sempre lutar pela representatividade de todo mundo o tempo todo, porque, sim, precisam todos os corpos ocuparem todos os lugares. Então, eu acho isso super importante. Então, eu sempre vou defender essas ideias, esses princípios. E eu acho que o empoderamento ele vem em decorrência disso, né? Eu acho que você se sentir representada, isso te empodera, né? Nesse sentido do eu posso, né? Que a gente começou a live falando sobre isso. No sentido de se você vê alguém que pode, alguém que tem o seu corpo e essa pessoa pode, ela fez, você se empodera, né? Eu acho que são duas coisas bem juntas mesmo. O que você diria para incentivar pessoas que se interessem pelo meio artístico a valorizarem mais a arte? E o que você diria para estimular pessoas que queiram seguir o meio artístico em si? Olha, o que eu diria é para nunca deixar de viver o mundo.
de ver mesmo, de ver, de ouvir, de estar atento, atenta, de ter leitura, de saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo com as pessoas. Porque essa é a nossa matéria-prima. É muito fácil a gente querer seguir uma carreira artística pelo glamour, né? Por uma possível fama, e isso vai fazendo com que as pessoas se fechem, assim, sabe? Em si mesmas. E a matéria-prima de qualquer artista é sempre o mundo. Então, a gente precisa ver o mundo inteiro, o tempo todo. Precisa saber o que está acontecendo. As antenas. Alguém falou, eu não vou lembrar quem, que os artistas são as antenas da raça. Então é nesse sentido de estar captando o que está rolando. Precisa ter esse olhar, essa escuta, porque é a nossa matéria-prima mesmo. Várias reflexões. Ah, eu tenho muito, cara, muito a agradecer a você pelas tantos, pelo tanto de aprendizado. Você, eu dedico, né, esses últimos minutos para você fazer mais comentários que deseja, ou até divulgar, mesmo divulgar sua arte em si, o que mais você queira, assim, né? Que tipos de meios você costuma divulgar mais a sua arte, ou se quiser, pode apresentar as suas referências, os seus, os seus meios de divulgação em si e falar, comentar o que você quiser, Ah, não, à primeiro eu vontade. queria agradecer pelo convite. É muito gostoso sempre poder falar, conversar, trocar e, enfim, são assuntos que eu sempre estou interessada em falar, em ouvir. Então, é sempre muito bom. Queria agradecer pelo convite. E, e acho que o principal meio para manter contato é o Instagram mesmo. Eu sempre coloco os meus trabalhos que estão rolando ali no Instagram. E esse trabalho que vai estrear em breve vai ter lá as informações. Então, para saber em primeira mão, é lá mesmo. Ah, eu queria saber mais, é porque eu não cheguei a assistir o podcast no qual você, ou que você tem, ou no qual você esteve, como que pode acessá-lo? O podcast é no Spotify, chama Dramaturgia Expandida. São 14 episódios bem curtinhos, são pílulas assim sobre dramaturgia nesse lugar que a gente estava falando, né, de que tudo em cena é dramaturgia, né? Então como que a gente vai trabalhando essas múltiplas dramaturgias na cena contemporânea? E é a partir do Sós, sou eu e a Camila que apresentamos. Então são esses 14 episódios curtinhos e depois tem 3 entrevistas que a gente fez, que aí são mais longas, com 3 mulheres incríveis, assim, que também vale todo mundo conhecer. A Lígia Souza, que também é dramaturga, a Aline Bey, que é escritora, e a Aila, que é musicista, cantora, compositora. Foram 3 mulheres que a gente entrevistou para falar desses assuntos sob perspectivas diferentes, né? Então, 2 delas não são dramaturgas, não são do teatro, mas a gente foi abraçando, né? As ideias, o que tinha de pontos em comuns e como a gente estava vendo o mundo naquele momento. Foi ano passado, logo após a pandemia, né? Então, por enquanto, esse podcast tem esses episódios. A ideia é que tenham novos episódios em breve com esse novo trabalho também. E, enfim, é um projeto para ter uma vida maior também. De nada pelo convite, foi um prazer muito grande. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui, e que assistiram e assistirão. Inclusive, está aqui minha mãe e meu pai entrando também. É, normalmente eles entram. E Que colegas meus honra, de muito profissão, prazer. viu, Mário? Vocês têm que se conhecer pessoalmente. Oba, vamos sim. A E próxima vez você trazer eles para São Paulo. é uma boa, ainda vai viajar, vai ser a primeira vez que eles vão Ai, para Sampa. E entrou a minha amiga, também está aqui a minha amiga que mora aí, que eu dediquei para ver a peça, e aí eu fui ao mesmo tempo na formatura dela em psicologia e no casamento de uma das filhas dela. Aí eu já uni tudo, aí não.
não vou. Aí pedi substituição de trabalho, aí vi para encaixar os três eventos. Não tinha como nenhum deles se incluir. Eu não nem conhecia a Beatriz Ah, que legal. pessoalmente também. E aí eu, quer saber? Vou os dias aqui, tá? Vou abranger mais dias, então. Mais do que eu ia abranger. Assim, É. acabou. Pronto. Coube Ah, tudo. que Fui a legal. sua peça. Maravilhosa. E muito obrigado por ter aceitado, né, o convite e pelas trocas de sempre. Imagina, obrigada a você. De nada. Boa noite para todas as pessoas. Boa Boa noite para você também, boa Beatriz. noite para todos, para todas. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Até mais. Obrigado a todas as pessoas e tamo junto. E serve para redação também, essa live, hein? Com certeza. Muito obrigado aí a todas as pessoas. E a próxima será no dia 24, sobre o segundo exame de qualificação da UERJ. Todas as perguntas que gostaria. Beatriz é maravilhosa, artista e tal. Muito obrigado, tá? Todos os presentes. Abração. A live sim ficará gravada, Raquel. E também eu colocarei no YouTube. Beijão. Minha mãe falou que a entrevista prendeu. Ah, prendeu nós aqui. Beijão. Tchau. Até breve. Muito obrigado.